Olá, caríssimo irmão, caríssima irmã, seja mais uma vez muito bem-vindo a este nosso programa semanal, Tesauros Abscônditos. Vamos meditar brevemente o Evangelho que a liturgia nos coloca à disposição neste domingo, 23º domingo do tempo comum, domingo muito particular nesse ano jubilar, em que temos canonizações em Roma, especialmente a canonização do nosso querido Carlo Acutis. Hoje unimos nosso coração também ao Santo Padre e toda a Igreja que espera não só a canonização do Carlos Acutis, mas especialmente aos nossos jovens, esse grande intercessor no céu, que nos ajuda também a viver nos tempos modernos, tempos de internet, com um olhar fixo no Senhor. Este domingo, 23º do tempo comum, nos traz o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14, nos versículos de 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Meus caros irmãos, neste domingo, como mencionava, tão particular, tão especial, guardamos a canonização do Carlos Acutis, conhecido também como o padroeiro da internet. Ele faleceu aos 15 anos, vítima de leucemia. Destaca-se na sua vida também por usar a tecnologia para evangelizar, reunir milagres eucarísticos no site, nas redes sociais, naquela grande exposição que ele também preparou, sendo modelo para jovens cristãos, além de também Pier Giorgio Frassati, esse outro beato jovem italiano, notável pelo engajamento social e missão também junto aos mais pobres, morreu de poliomielite em 1925. Esses dois grandes santos que o céu intercedam também pela nossa juventude, pela nossa missão de evangelizar, de anunciar a mensagem da Boa Nova do Reino. Mensagem hoje que Nosso Senhor nos apresenta sob o prisma do sacrifício, da cruz. Vamos nos deter um pouquinho na atmosfera desse evangelho que hoje a liturgia nos apresenta. Imaginemos aquela cena, Uma grande multidão acompanha Jesus. Para qualquer outro líder, artista, político, esse talvez fosse o momento de fazer um grande espetáculo, de conquistar de vez o público, de agradar, de crescer em aplausos, de fazer aquilo que aos olhos dos seus ouvintes fosse agradável e chamasse a seguir, chamasse nos tempos atuais a receber as curtidas, agradar. Mas com Jesus não é assim. Ele olha para aquela multidão e propõe algo totalmente inesperado, até mesmo, poderíamos dizer, duro de escutar. Jesus diz: se alguém quer me seguir, precisa preferir a mim mais do que ao pai, que à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até mesmo mais do que a própria vida. Quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Fortes palavras do Senhor, hoje dirigidas ao nosso coração. Não é o tipo de convite que conquista multidões. Aliás, é uma palavra que afasta.
porque nos obriga a rever onde está o nosso coração, nos compromete. Mas por que Jesus fala assim? Ele não quer seguidores apenas pelo entusiasmo daquele momento, pela emoção de fazer parte de uma multidão, ou, como talvez hoje diríamos, a partir de uma histeria coletiva, de seguir a corrente. Não, ele quer transformar profundamente o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma no encontro com Ele. E não há encontro verdadeiro com o Senhor se não passar este encontro pela cruz. Jesus quer discípulos decididos, pessoas que saibam o que significa viver por Ele e com Ele, até as últimas consequências. Seguir a Cristo não é embarcar numa aventura fácil, num clube de benefícios. É assumir um compromisso radical, de amar acima de tudo, até mesmo se for preciso renunciar a ganhos, a afetos, à própria vontade. São João Paulo II dizia: não tenhais medo de Cristo, Ele não tira nada, Ele dá tudo. Mas para fazer essa experiência, precisamos confiar tanto, mas tanto, que estamos dispostos a perder até coisas boas por causa de algo maior. O encontro com Ele, o próprio Jesus. Ele pede mais que simpatia, Ele pede entrega. Viver o Evangelho, meus irmãos, carregar a cruz, não é apenas sobre suportar sofrimentos, mas escolher todos os dias nos decidirmos colocar Jesus em primeiro lugar, nas nossas decisões, nos nossos afetos, nos nossos projetos. Isso pode nos colocar em rota de colisão com expectativas de família, amigos, cultura e até mesmo com as nossas próprias aspirações. É isso que ele fala. Perguntemo-nos: Jesus já é, de verdade, o centro da minha vida? Até onde estou disposto a ir por amor a Ele? Tantos santos entenderam isso. Pensemos em São Francisco de Assis, que deixou tudo para seguir Jesus com liberdade total, ou Santa Teresa de Calcutá, que celebramos nesta última semana, que largou o conforto e foi amar os mais pobres nas ruas. O segredo deles era amar sem moderação. No fundo, o convite de Jesus é esse: não basta amá-lo de forma moderada, calculada, de vez em quando. O reino de Deus não é para os mornos, para quem vai vendo no que dá. O próprio Senhor diz em outro momento que os mornos Ele vomita de sua boca, no livro do Apocalipse. Então, meus irmãos, peçamos hoje a graça de um coração livre e inteiro. O Papa Francisco, comentando este Evangelho, nos ensina que o discípulo de Jesus renuncia a todos os bens porque encontrou nele o bem maior, no qual qualquer outro bem recebe o seu pleno valor e significado. Para explicar esta exigência, nos diz o Papa, Jesus usa duas parábolas, a da torre para construir e a do rei que vai para a guerra. Aqui Jesus não quer enfrentar o tema da guerra, é só uma parábola. Mas neste momento, no qual estamos a rezar insistentemente pela paz, esta palavra do Senhor diz-nos respeito, e na realidade diz-nos: há uma guerra mais profunda que devemos combater, todos. É a decisão forte e corajosa de renunciar ao mal e às suas seduções, e de encontrar o bem, prontos a pagar em primeira pessoa. Eis o seguir Cristo, o carregar a própria cruz. Esta guerra profunda contra o mal, para que serve fazer guerras, tantas guerras, se não se é capaz de fazer esta guerra profunda contra o mal? De nada serve, não pode ser. Isto comporta, continuou o Papa, aliás, esta guerra contra o mal comporta dizer não ao ódio fratricida e às mentiras de que se serve. São estes os inimigos que devem ser combatidos, unidos e com coerência, sem seguir outros interesses, a não ser os da paz
e do bem comum. Pois bem, meus irmãos, que Ele nos ajude a preferi-lo acima de tudo, a carregar nossas cruzes sem medo, a sermos discípulos que o seguem até o fim, vivendo com ousadia e alegria esse chamado à santidade. Porque, como dizia Santa Teresinha, no coração da Igreja serei o amor. O amor que entrega tudo, o amor que não tem reservas. Amemos, então, assim, sem moderação, pois seguir Jesus de verdade é a maior aventura e alegria da vida. Que Deus vos abençoe e vos guarde a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peçamos hoje muitas graças aos novos santos Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, que eles intercedam por nós e pelo nosso seguimento fiel a Jesus Cristo.